Saravá para quem é de Saravá. Vou dar continuidade na orientação que eu passei para vós sobre a grande armadilha. Então vamos direto ao assunto. Temos agora então a sequência, a segunda parte. Falamos lá atrás, só para poder contextualizar, para poder recapitular, então falamos ali sobre aspectos ligados a esse inconsciente individual e também daquela psicoesfera que vós conhecem como inconsciente coletivo da humanidade, que tudo somado faz com que cada um de vós, durante toda ou boa parte da vida de cada um de vós, não seja vós que esteja no comando, mas sim essas sombras internas, essas máscaras do ego ou demônios internos, assim como vós queira intitular, que são termos diferentes para uma mesma coisa. Muito bem, né? Não vou me alongar muito nessa recapitulação, porque basta simplesmente retornar lá para quem então não viu a primeira parte, que veja a primeira parte, certo? Então vamos dar ali a devida sequência. Então falamos bastante sobre esse aspecto de forma até bastante clara, bastante dura, podemos assim dizer, bastante direta, esclarecida, que é o que cada um de vós precisa para não ter dúvidas de como e quando, como se pisar, aonde se pisar. Que deve se pisar, obviamente, procurar pisar na rocha da verdade, da fundamentação, não da alegoria e da ilusão, que vai estar ligado aos aspectos sempre desse inconsciente, né, individual de cada um de vós e coletivo da humanidade. Esse inconsciente, se como falamos de programação, e programação, estamos falando dos hábitos, e desses hábitos que são essas propostas, que quando nós mais precisa, em momentos importantes, nos maiores momentos, nos momentos intermediários e até mesmo nos pequenos, então essas forças têm mais e mais tomado conta das vossas vidas. Não o seu estado lúcido. Lembra que falamos lá anteriormente. Esse estado lúcido que vós estão aqui me ouvindo falar seria uma porção de vós contra dezenas de vós mesmos que estão nessa condição, nessa programação desse inconsciente. Porque cada um de vós se programa para agir, mas para reagir não. Se vós não fizeram ainda caso sobre o que eu acabei de dizer agora, vou repetir novamente de uma forma mais clara, mais pausada. Cada um de vós se programa para agir, mas para reagir não. E isso é um fato que cada um de vós pode observar sobre si mesmo ou sobre aqueles seus semelhantes em cima da terra. Muito bem. Se falamos de programação, então estamos falando obviamente do quê? Das velhas situações sempre aqui ditas. Dogmas, doutrinas ligadas a toda e qualquer religião. Porém, estamos falando de dogmas e doutrinas, as regras criadas por seres humanos em determinados momentos da humanidade, com finalidade de controle. Lembre-se que os chefes, os fundadores, os representantes, aqueles que estão em no maior lugar, no maior cargo de poder dentro de cada uma dessas religiões, eles sabem da verdade. Aqueles que estão abaixo não sabem de nada. Então não pense que o padre, que o pastor, que está lá na sua igreja, que muitas das vezes o pai de santo ou quem quer que seja, que ele é conivente. Não, ele não é conivente, porque ele está tão ou mais enrolado do que vós.
A questão, então, se diz respeito a isso, porque existe um mecanismo, um mecanismo nefasto que faz-se uso, né, de as seguintes ferramentas diabólicas: culpa, medo e ganância. Façam atenção: culpa, medo e ganância. Então, através da culpa, do medo ou da ganância, cada um de vós tem sido ou tem estado doutrinado, preso, limitado. Ora medo de ir para o inferno, ora medo de sofrer as penalidades de um ser supremo, poderoso, que muitas das vezes se manifesta como colérico. Óbvio que estamos falando do Deus do Antigo Testamento, e não só do Deus do Antigo Testamento, porque veja que Yahvé, e Jeová, Adonai, Elohim, El Shaddai, Brahma, podemos ir falando nomes e mais nomes, para que não pense que estamos falando só daquilo que seja as religiões cristãs, não. Porque lá, também lá dentro dos aspectos orientais, então, Brahma também é o mesmo Yahvé. Só muda o nome e só vai mudar a roupagem com que se apresenta, certo? Muito bem, mas não estamos aqui para falar diretamente de Yahvé ou dos seus, né, mais de 72 nomes. Estamos aqui para falar da bendita da armadilha. Então, se estamos falando dessas situações pragmáticas, dogmáticas, ligadas às religiões, a essas regras, não estou falando do sagrado, estou falando dessas regras criadas por seres humanos encarnados como cada um de vós. Só porque tem títulos na parede, então se acham melhor do que cada um de vós. Mas não, isso são só títulos, e esses títulos os colocam em uma situação hierárquica ou de destaque que boa parte de vós aprenderam ou foram programados a simplesmente abaixar a cabeça, concordar e dizer sim, senhor, não, senhor. Muito bem. Se estamos falando, obviamente, de dogmas e doutrinas, novamente falamos dos conceitos sociais, educacionais, constitucionais, familiares. Resumindo, os pilares de uma sociedade que cada um de vós está imerso, está em meio, ora trabalhando, ora socializando, ora festando, ora, né, se relacionando, enfim, experienciando. Muito bem, então temos essa situação. Qual é o passo a ser dado? Aquilo que o espiritual, as esferas superiores, esperam é que o ser humano ele passe a se tornar um ser primeiramente espiritualizado, para que depois, após estar espiritualizado, aí aquilo que seja a afinidade que ele possa sentir para qualquer uma dessas manifestações de sagrado que estão dentro de religiões, se for o caso, se for a escolha de cada um, aí sim a pessoa pode estar em meio, porque os dogmas e as doutrinas, ou seja, as regras, não te mais farão reféns, porque deixarão de ter efeito sobre cada um de vós. Agora veja, isso é o que sempre foi esperado pelo espiritual, pelas esferas superiores. Só que a humanidade vem de uma situação completamente ao inverso, completamente ao contrário. Significa que todos, né, mesmo ateus, indiretamente estão sofrendo essas investidas também ligado a esses dogmas e doutrinas, porque a pessoa trabalha em algum lugar
Se ele não trabalha, se ele trabalha por conta própria, ele tem que vender o seu produto. Se ele vende o produto, boa parte dos produtos que ele vende, ele não vai vender só para ateus, ele vai vender para cristãos, ele vai vender, né, para umbandistas, ele vai vender para budistas, ele vai vender para quem queira comprar. E isso é um fato. E muitas das vezes, para que ele então consiga concretizar muitos negócios, então ele abre mão em falar que é ateu, porque tem pessoas que têm dentro dessa programação uma constituição interna ou um hábito interno de que então essa condição dos dogmas e doutrinas estão acima de outras coisas. Se uma pessoa, muitas das vezes, ele é protestante e ele tem a oportunidade de fazer um negócio com um católico, então vai haver algumas rusgas, né? E se for então um cristão com um bandista, então sempre vai haver ali um certo temor, um certo medo, um certo preconceito. Isso ninguém fala, mas isso é o que acontece, porque é aquilo que nós vemos constantemente. Então veja que indiretamente, se vós por exemplo, um budista ou um cristão, e vós trabalha para um muçulmano, e chega os horários dele fazer ali as suas, vamos colocar para que todo mundo entenda, né? Faz ali as suas orações, as suas intenções cotidianas, então vai achar estranho, né? Ali ter aquelas pausas para que então haja essa espécie de adoração. Mas a pessoa tem que se habituar, afinal de contas ele está trabalhando ali, se o patrão dele, o chefe dele é um muçulmano, então ele vai ter que respeitar também. Então veja que direto ou indiretamente as pessoas estão sofrendo, todos estão imersos em meio a essa psicoesfera, esse inconsciente coletivo que vai acabar fazendo com que esse inconsciente coletivo de cada um de vós, através de propagandas, através de repetições, através dos dogmas e doutrinas, através de muitas das leis estipuladas em cima da terra, regras familiares, regras educacionais, então todas vão apontar para essa espécie de programação. Então, se a situação da humanidade se encontra a esse ponto, qual é a atitude a tomar, então, para poder se libertar dessa enganação? Que ainda tem muitas pessoas que ainda estão profundamente acorrentados no fundo da caverna mencionada por Platão, achando que são aquelas sombras, mas não são. E também não estão dispostos a poder abandoná-las. E está tudo certo, cada um faz aquilo que acha que é certo. Isso é a liberdade de cada um. Mas para aqueles que não querem continuar sofrendo, ou querem ter as rédeas da sua própria vida nas mãos, de fato e de verdade, e poder começar a escrever a sua própria história, para que esse seu personagem, esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, com esse nome de determinada família, que é o que todo mundo conhece, ligado a esse corpo físico, a esse estereótipo, a essa manifestação física. Então, para que a história desse personagem seja diferente, não seja igual foi até agora, cheia de limitações, cheia de sofrimento, cheio de ilusões, cheio de mentiras, cheio de tudo enquanto há, de todo tipo de desequilíbrio. Então chega o momento de parar, né, de chorar de tristeza, parar de frustração, parar de limitações, para começar a viver situações ilimitadas. Cada um de vós é capaz, independente da idade, da cultura, da raça, não importa. Todos são capazes de chegar aos maiores níveis imagináveis e inimagináveis por vós. E quem conhece guardiões, Exus, sabe muito bem que não estamos aqui para falar o que ninguém quer ouvir. Estamos aqui para dizer, para falar aquilo que vós precisam ouvir. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Certo?
Muito bem. Qual é então o caminho? O caminho é vós partir para uma atitude espiritualista. Ou vamos usar, né, um termo agora recente, não tão recente, mas de pouco tempo está entrando cada vez mais em evidência. Universalismo. Se tornarem universalistas. Como assim universalistas? Significa vós sair da dependência de religiões para que vós então possa cultuar a sua espiritualidade. O Deus que está em cada um de vós. Que é, obviamente, o Todo-Poderoso, porque mesmo lá nas religiões, mesmo aquelas que têm como maior número de seguidores, de fiéis, que é as religiões cristãs, lá mesmo afirma que vós deve cuidar desse seu corpo físico, vós deve evitar bebedeiras, né, exageros, porque afinal de contas esse corpo é o templo onde habita o Espírito Santo, que em outros termos é a sua centelha divina, sua divina essência. Alguns chamam de eu superior. Porque nele está toda a verdade. A verdade não está dentro de quatro paredes. A verdade está dentro de cada um de vós. E através dessa atitude, através dessa conversão, entendam agora o sentido verdadeiro da palavra conversão. Porque cada um de vós, com absoluta certeza, esse termo, olhe, vós precisa se converter. Cada um de vós já deve ter escutado incontáveis vezes, não é mesmo? Muito bem. A conversão diz respeito à seguinte coisa: não é sair de uma religião e ir para outra, porque isso aí é só pular de galho em galho, estando numa mesma árvore, a árvore das trevas da ignorância. A árvore da limitação, a árvore da enganação, da ilusão, que é aquilo que no Oriente vem chamado como Maya, a ilusão, a grande ilusão. O que é a conversão? Desde então de pequenos, vós são estimulados a ir buscar. Então cada um de vós está buscando nas filosofias, buscando nas teologias, buscando nas religiões, buscando nas magias, buscando em sociedades secretas, buscando todo tipo de coisa. No cosmos, extraterrestres, né? Tudo mais. Vós estão sempre buscando. Entenda que buscar significa ir em direção a algum lugar. Quando vós vai em direção a algum lugar, significa que vós estão o quê? Caminhando, 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 caminhando. Só que à medida que vós vai caminhando e caminhando, vós vai se afastando da sua casa. Quanto mais vós caminha, mais distante vós está da sua casa. E cada um de vós tem caminhado por anos, muitos por décadas. E daí eu pergunto a cada um de vós: se vós saíram da sua casa e estão caminhando por anos ou por décadas, pare aonde está, olhe para trás e me diga: aonde é que está a sua casa? Como vós faz para voltar para a sua casa? Experimente cada um de vós, para entender essa alegoria que estou explicando. Experimente cada um de vós vai sair ali e começar a caminhar. Comece a caminhar. Caminhe, caminhe, caminhe. Não olhe para trás. Só caminhe, porque vai estar buscando. Como buscar um endereço. E vai estar caminhando, 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 caminhando. Quando então vai caminhar um dia inteiro, depois olhe para trás e tente se lembrar
Aonde fica a sua casa? A sua moradia? Não vai saber. E isso estamos falando só de um dia, né? Não estamos falando de anos. Então, cada passo que vós deram em busca de respostas, vós estava se afastando da verdade. Porque toda a verdade está dentro de cada um de vós. Não está fora. Fora só existe ilusão. Não que essa ilusão tenha que ser desprezada, tem que ser dado às costas. Não, não é isso. Todas as situações que estão ao seu externo, ao externo de cada um de vós, é necessário. Se existe, deve ser experienciado, mas não na condição de escravos, de dependentes, mas sim na condição de mandatários, na condição de autoridade, que é o que cada um de vós representa, sendo filhos e filhas daquele que tudo é. O alfa e o ômega, o início e o fim. Aquele que está em todo lugar e em lugar algum. E, obviamente, não estou falando de Yahvé. Certo? Porque senão vão falar, mas o Marabô está falando para eu abandonar meu trabalho, para eu abandonar ali a minha amizade. Não estou falando sobre isso. Estou falando a respeito dessa busca interna que cada um de vós procura respostas, o porquê que vós vem sofrendo, por que vós não consegue ganhar dinheiro, por que vós não consegue ter um relacionamento equilibrado, amoroso, afetivo, por que vós não consegue se relacionar bem com todas as pessoas, por que vós não consegue fluir na sua vida. Tudo isso vós só não consegue porque vós tem buscado aonde não existe resposta. Aonde a resposta é o sofrimento. Todos os grandes mestres iluminados de sétimo nível que aqui já pisaram, irmãos seus, porque todos são irmãos seus, demonstraram isso através de exemplos. Vós tem caminhado segundo a igreja, vós tem caminhado segundo a Umbanda, vós tem caminhado segundo o kardecismo, vós tem caminhado segundo, né, a holística, vós tem caminhado segundo a física quântica, vós tem caminhado segundo a física tradicional, vós tem caminhado segundo a tal literatura, vós tem caminhado segundo isso, aquilo outro, menos o que é mais importante. Vós mesmo. Onde está a conversão, seu Marabô? Então vós estão caminhando. Então vós tem que parar. E veja, se vós estão há anos colocando em prática uma receita, um modus operandi, se passou 5, 10 anos e vós não teve resultado, abandone essa receita, porque não viu que essa receita é falida. Porque se dentro do âmbito de encarnação, dentro do âmbito, vamos colocar em termos gerais, em termos de economia, certo? Quando vós estipula metas, existem as metas, as regras das metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Se vós então estão cumprindo essas metas, então chegou esse longo prazo e vós não tem resultado, será que vós não parou para perceber que tem algo errado? E que esse algo errado é a receita ou o modus operandi que vós vem executando? Então cada um de vós tem que parar, fazer a conversão no sentido literal da palavra. Vós estavam indo em direção a algo. Então vós faz a conversão e procura retornar para casa. Aí é onde existe o fundamento da parábola do filho pródigo. Porque o bom filho a casa torna.
certo? Ah, mas eu estou procurando o seu Marabô há décadas, né? Eu faço meditação e não consigo ter respostas de mim mesmo. Claro que vós não consegue, porque vós ainda não identificou as sombras que vós tem na mente, nessa condição inconsciente. Se vós não conseguir identificar, e só tem uma maneira, porque o caminhar para dentro, fazer essa conversão, parar de buscar coisas fora e as respostas que vós precisam está dentro de vós, sempre esteve. Não te sobra espaço para que vós consiga então individuar essas suas sombras, essas coisas que se repetem, que te sugestionam, que vós é pequeno demais. Olhe, não pense assim. Veja, essa entidade, sua mente vai estar dizendo isso. Olha, essa suposta entidade aí está falando para vós, né, que vós então a receita sua religiosa está errada. Não, eu não estou falando isso. Isso é algo que vós comprova, porque contra fatos não tem argumentos. Sempre tem algum engraçadinho que se acha bem esperto, porque despertice, então tem para todo lado, que vai dizer, não, mas não é assim. Como não é assim? Contra fatos não tem argumentos. Se vós está fazendo um bolo, ou tentando executar um bolo, só que não sai nunca esse bolo, aquilo que sai parecido com um pismo, alguma coisa, um tijolo, algo pesado, não é macio, não é saboroso. Então, vós não percebe que tem alguma coisa errada na receita ou no modus operandi que está enraizado do inconsciente de cada um de vós? Vós precisa substituir isso, reforma íntima, que vós aí sim vós vão seguir aquilo que Jesus disse a Nicodemos. Olhe, Nicodemos, para o ser humano entender as coisas do Pai, ele precisaria nascer de novo. Nas culturas orientais se diz lá que a pessoa precisa morrer sem morrer, atravessar a porta sem porta. O que significa isso? Boa parte das pessoas, mesmo que estão ali há décadas, não consegue discernir o que é o significado disso, e a coisa é tão simples. Significa a morte desse ser, ou desse modus operandi, que não diz respeito à verdade de que cada um de vós representa. Porque vós não são o corpo, vós não são esse personagem, não esse personagem derrotado, esse que tem que viver de sacrifícios para ver se algum dia ele chega a um estado de mérito para que ele receba um milagre. Para aqueles que têm mais idade, será que não é o suficiente que vós viram aquilo que eram os seus avós, que viveram a vida deles, os seus pais, os amigos dos seus pais, dos seus avós, todos seguindo ali esse modus operandi? Qual deles, obviamente, aqueles que não passaram por cima do seu semelhante para conseguir o que queriam, Qual deles, seguindo esse modus operandi, se tornou uma pessoa realizada? E olhe, quando eu estou falando realizada, vós deve me fazer o grande favor de não simplesmente olhar e falar, não, porque ele conseguiu uma casa, certo? Mas isso é muito pouco em vista do que vós podem manifestar. É pouco. Essa programação fez vós se acostumarem com migalhas.
para que poucos comam o que está em cima da mesa. Por isso que a hora que a humanidade se encontra agora, nesse aqui agora, é do que? De manifestar espiritualização de forma universalista. E isso é o Marabô que está... Isso é uma ordem do Marabô? Não, não é ordem do Marabô. Porque isso, vós pode observar que isso tem brotado de dentro de cada um de vós. Cada dia que passa, isso vem falando mais alto para vós. Olhe, vós está aqui dando murro em ponto de faca. Vós não está vendo que isso aqui não vai te levar a futuro nenhum? Com tantas orientações que já foram passadas, vós tem toda a condição de poder estabelecer esse religare, restabelecer essa ligação com seu divino Pai, através da sua centelha divina, através do seu Espírito Santo, da sua divina consciência, sua divina essência. Quer estudar filosofia? Vai estar estudando filosofia? Continue estudando filosofia, não tem problema. Mas não pense que a felicidade ou a sua segurança, o conforto da sua família vai ser a filosofia que vai lhe dar. Porque não vai. Porque a felicidade não está na filosofia. A felicidade, que é o que o ser humano mais procura em cima da terra, não está em uma mulher bonita, não está em um homem bonito. A felicidade não está nos seus filhos. Até quando vós vão se enganar? Ou se permitir enganar por essa programação nefasta, diabólica, que enfiaram dentro da sua cabeça? Quase como uma lavagem cerebral. A felicidade não se encontra nas paredes de uma casa. A felicidade não se encontra em uma esmeralda, em um rubi, em um diamante. A felicidade não está no catolicismo, não está no protestantismo, nas suas incontáveis vertentes. A felicidade não está na Umbanda, a felicidade não está na Quimbanda, a felicidade não está no Candomblé, a felicidade não se encontra no budismo, muito menos no hinduísmo. A felicidade também não esteve presente no zoroastrismo, não está presente no sufismo, não está presente na intelectualidade, nem nas línguas mortas e muito menos nas religiões que já se tornaram esquecidas por essa humanidade. Em nada aqui na terra se encontra a felicidade que vós deva alcançar. Não, a felicidade é um estado do ser. Toda vez que vós se sente pequeno, toda vez que vós se sente oprimido, toda vez que vós se sente frustrado, toda vez que vós está se sentindo humilhado, impotente, limitado, oprimido, se sacrificando, vós não entendem, vós ainda não pararam para entender que essa armadilha, essa arapuca, que vós aceitaram essas propostas, não aceite mais. O trabalho de Jesus foi todo em cima de poder fazer a sua maneira, a sua metodologia, as pessoas darem abertura à verdade.
Somente a verdade pode vos libertar. Vós já me viram aqui, eu, que estou nessa vestimenta que vós conhece como Exu, Marabô, guardião da lei e da justiça divina. Vós já me viram aqui, dizendo para que vós se torne um bandista, para que vós se torne quimbandeiro. Vós já me viu aqui dizendo para vós se tornar candomblessista. Vós já me viram aqui dizendo para vós se tornar católico. Vós já me viram aqui dizendo para vós se tornar um mago supremo das magias naturais. Eu, ou mesmo o compadre Tranca-Ruas, né? Ou então aquilo que seja o próprio maioral. Vós já viram, em algum momento, pelo menos algum de nós, induzir vós a esse estado? Muito pelo contrário, porque aquilo que nós temos passado para cada um de vós é verdade para que vós se libertem. Se tornem seres espiritualizados, comecem a cultuar, então, o Divino Pai, que está nesse fragmento, que é o que vós representa dessa magnificência, que vós conhece como o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Que Ele está em tudo ao seu redor. Observem, vós são cristãos, vós são católicos, está achando absurdo o que eu estou falando? Muito bem, então vá lá e veja as histórias de todos os santos, que boa parte de vós, né, tem afinidade, tem fé. Todas as vezes que esses santos tinham que, por acaso, falar com esse Divino Pai, aonde eles iam buscar refúgio, eles se sentavam embaixo de uma árvore. Jesus, ali do seu apostolado, ou naqueles que chamam na sua missão, quantas das vezes Jesus, então, falou com as pessoas estando lá dentro do grande templo? Jesus poderia, porque ele já tinha se tornado, vamos dizer, conhecido, famoso, né, como nós diz hoje em dia, então ele podia estar muito bem lá dentro do grande templo, porque iriam vir caravanas e mais caravanas de pessoas para lhe ouvir falar. Mas não, ele estava lá no meio das pessoas. E quando ele tinha então que orar, conversar com esse Divino Pai, ele pedia para que os seus discípulos aguardassem um momento, porque ele iria orar. E daí ele sentava embaixo de uma árvore, e daí ele iria ali se conectar. A mesma coisa aconteceu com Buda, a mesma coisa com os santos. Vós nunca pararam para prestar atenção nesses detalhes? Vós já não cansaram de nos ouvir dizer que enquanto vós estão sendo compelidos a poder estar distraídos para aquilo que é de maior proporção, vós está perdendo aquilo que são os detalhes das coisas, e são os detalhes que fazem toda a diferença. Então veja que essa condição vem a demonstrar justamente isso. Ah, não, mas o santo lá, ele falava, mas ele estava lá rezando missa, ele estava lá falando sobre o evangelho. Sim, mas a sua maneira. E boa parte deles foi ali perseguido por boa parte da igreja. Ou não é verdade? Ou então vós não leram aquilo que é a história por completo. Porque boa parte da humanidade está tão imediatista que se ele pegar um livro, então ele lê 10 páginas, ele vai lá para o meio, lê mais 10, vai lá para o final, e ele falou que leu o livro. Se eu vejo que tem pessoas
que começa a ouvir a orientação e depois vai dizer coisas como se eu não tivesse dito, pelo simples fato que a pessoa, então, ele começou a ver, então ele já vai lá para frente e daí ele pula, né? Isso é imediatismo, isso é sombra do inconsciente, isso é influência dessa condição do inconsciente coletivo. Se vós quer nascer de novo, se vós quer viver a vida que vós nunca viveu, se vós quer que os seus filhos vivam uma vida que vós não conseguiu viver até agora, se tornem seres espiritualizados, não estejam enfiados em religiões, não se tornem religiosos, fujam de se tornar religiosos. Não estou dizendo para que vós abandone a fé em Jesus, ou a fé em Maria, ou a fé em São Jorge. Não, não é isso. Estamos falando de dogmas e doutrinas, porque se vós está muitas das vezes enfiado lá dentro, vós acaba sendo influenciado e vós acaba aceitando e reafirmando esses contratos para com esses seres, Yahvé, arcontes, ou para quem lida com espiritualidade, magia, lá para com os grandes das trevas. A humanidade está ouvindo de dentro dela. Diga se não é verdade que dentro de cada um de vós não tem ouvido essa condição de adotar um caminhar mais universalista. Que seria esse se tornar espiritualizado, certo? Fujam a essa grande armadilha, a essa grande teia da ilusão, a Maia. Maia não estou me referindo a uma mulher ou às mulheres que têm esse nome, não. Para quem não conhece, então procurem que lá nas filosofias orientais vai estar falando então sobre essa espécie que muitas das vezes dentro da ignorância lá, né, mencionada das filosofias orientais, Maia seria uma espécie de demônio que causa toda essa ilusão, certo? Mas aquilo é uma alegoria, como muitas outras, que pela maioria programada vem mal interpretada. Se vós provem, coloquem à prova orientações vós estão recebendo para isso. A orientação que estamos passando para vós é para vós se tornarem livres. Se eu tivesse aqui para convencer vós a se tornar um bandista ou ficar simplesmente cultuando Exu, aí era uma outra coisa, porque daí eu estaria puxando o peixe para o meu lado, né? Como acontece de toda parte por aí. Não. Aqui estamos em vossa defesa. Estamos aqui por vós. Estamos aqui pela humanidade que quer viver liberdade, quer ter uma liberdade digna, quer poder conquistar, quer poder construir, quer poder experimentar aquilo que não experimentou até agora, que é a dignidade, que é a fartura, que é a abundância, que é a estabilidade, que é conseguir manter um ritmo de vida, de poder manifestar de dentro do seu ser felicidade, não ficar vivendo só de momentos de alegria. Certo? Pensem bastante a respeito disso. Meditem. É a vossa vida que vós estão entregando de bandeja na mão de regras que têm como única finalidade
fazer vós continuar vivendo como escravos, escravos da sua própria mente, do seu próprio inconsciente, dessas programações, desses hábitos. Saravá, para quem é de Saravá.